Paz do Senhor, queridos amados irmãos, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal no YouTube nessa terça-feira, para honra e glória, o nome santo de Deus. Amém? Bom, hoje eu vou falar sobre o consumo, né? Especificamente o consumo, a gente estuda ele em história, geografia e definitivamente também em português, né? A gente estuda sobre o consumo, tem gráficos, tem sugestões sobre isso, outras coisas que a gente estuda sobre o consumo, sobre a economia, né, que a gente consome. Então, tudo que a gente consome, a gente deve ter um balanceamento, né? A gente deve ter uma economia, né, dos atos que, que passam em volta de nós, né? Então, tudo que a gente faz, né, de economia, sobre energia, essas coisas, a gente deve ter o consumo, mas também a economia de todas as coisas que a gente faz, porque as coisas estão muito caras, a energia às vezes vem muito caro, a água, né? Então a gente deve tomar esse cuidado. Então vamos lá, vou ler aqui um pequeno texto sobre o consumo, o que é o consumo, né? Aí os fatores que determinam o consumo. Quais são os fatores que determinam quais são os tipos de consumo, né? Individual, coletivo, privado, público, essencial, superfluo, né? Final e intermediário. Então, essa é a definição sobre o consumo. Então, vamos começar aqui. O que é consumo, né? Você sabe o que é consumo? Então, vamos lá. O consumo é o ato de adquirir bens ou serviços por meio da compra, que pode ser compreendido como uma das etapas das atividades econômicas. Nesse sentido, o consumo será o último estágio, sendo precedido da produção e da distribuição. O consumo, portanto, é a fase em que os bens e serviços chegam ao consumidor final que irá adquiri-los para a satisfação de suas necessidades. Este é o final desse ciclo econômico. Na sociedade capitalista, o consumo é fundamental para que o dinheiro circule, gerando renda e emprego. E outros modos de produção econômica, como o feudalismo, por exemplo, o consumo não assumia esse papel central em sua região. O consumo é realizado por pessoas individualmente, pelas famílias e até mesmo pelo Estado e empresas, que adquirem bens e serviços para desempenhar suas atividades. Então, essa é a definição de o que é consumo. Agora, vamos falar sobre os fatores que determinam o consumo. Quais são os seus fatores? Então, vamos lá. Os tipos de bens e serviços que serão consumidos pelos agentes econômicos dependem de fatores como a renda, os preços dos bens, os hábitos de consumo e a cultura até mesmo. Por essa razão, o consumo varia consideravelmente entre indivíduos de diferentes regiões do globo. E também estes indivíduos e famílias de um mesmo país ou região, mas pertencentes às classes sociais diferentes. Uma família com menor poder aquisitivo, por exemplo, vai optar por bem de valores mais acessíveis e priorizará o suprimento das necessidades básicas, como a alimentação, a higienização e a saúde. As famílias de classes sociais mais altas costumam consumir produtos mais caros e podem ter mais condições de adquirir bens superfluos. Então, esses são os fatores que determinam o consumo, né? Das rendas das famílias pobres e das rendas das famílias ricas, né? Tem
essas duas definições um pouco diferentes. Quais são os tipos de consumo? Né? Quais são os tipos de consumo que a gente ingere, que a gente consome? Vamos lá. Individual versus coletivo. O consumo pode ser de apenas um indivíduo ou de um coletivo de pessoas. Os serviços públicos de saúde e educação, por exemplo, são considerados de consumo coletivo. Então vamos lá. Outra definição aqui. Privado versus público. As empresas, famílias e indivíduos representam o consumo privado, enquanto as aquisições feitas pela administração pública representam um consumo público. Essencial versus superfluo. Os bens de consumo essenciais são aqueles que suprem as necessidades indispensáveis à vida, como a alimentação, a educação, o vestuário, né? O consumo superfluo supre as necessidades secundárias ou terciárias, como produtos estéticos ou mesmo de luxo. Final e intermediário ou intermediário. Então vamos lá. O consumo final é destinado à satisfação das necessidades. O consumo intermediário é representado pelos bens e serviços necessários para a produção de outras mercadorias, como por exemplo, as matérias-primas de uma indústria. Então vamos lá. A diferença entre o consumo e o consumismo. Qual a diferença entre os dois aqui para nós finalizarmos esse vídeo de hoje? A diferença entre o consumo e consumismo. Qual a diferença entre o consumo e consumismo? Diz assim, os termos consumo e consumismo muitas vezes são considerados sinônimos, porém possuem significados diferentes. Enquanto o consumo está associado à compra de produtos com intuito de satisfação das necessidades, o consumismo se caracteriza por consumo exagerado, o consumo pelo consumo. Até a Revolução Industrial, os produtos eram feitos artesanalmente e, portanto, eram mais escassos e menos acessíveis. Com o advento da tecnologia e da produção em escala, os produtos industrializados se tornaram mais baratos e o consumo começou a crescer, com essa economia. A partir da segunda metade do século XX, com a consolidação do sistema capitalista no mundo, o consumo se intensificou. Hoje, vivemos em uma sociedade do consumo. E essa classificação está diretamente relacionada com o consumismo. A sociedade capitalista estimula o consumo em níveis tão elevados que hoje observamos o esgotamento dos recursos naturais em inúmeros prejuízos sociais e ambientais. A poluição, a produção de lixos, a intoxicação de rios e mares, a extinção de animais. Todas essas consequências estão relacionadas ao elevado consumo do ser humano no planeta Terra. E para nós finalizarmos, o consumo consciente. Qual é o consumo consciente? A preocupação com o meio ambiente e as consequências nocivas do consumismo têm aumentado a conscientização da população em relação ao consumo do ser humano. Consumir conscientemente significa evitar desperdícios, considerar os impactos que os produtos adquiridos causam à natureza e aos seres humanos, reduzir a geração de lixos e materiais de difícil reciclagem. Além disso, é importante saber como
e por quem os produtos são fabricados. O consumidor consciente rejeita produtos que tenham sido produzidos com a exploração da mão de obra ou com maus tratos aos animais, por exemplo. Beleza? Bom, pessoal, então foi esse vídeo de hoje sobre consumo versus o consumismo, né? Que a gente deve ter uma economia, a gente não deve gastar muito, porque as coisas estão bem caras no mercado, né? A água, a luz, todas as coisas que a gente compra, todas as coisas que a gente consome está ficando mais cara, ou algumas coisas estão caras, ou outras não estão muito caras, estão na médias, mas a gente deve ter o nosso consumo balanceado em nossa vida, né? Até mesmo a poluição está neste assunto. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, abençoe no dia de trabalho duro, abençoe num dia de felicidade, para você estar buscando os seus sonhos, buscando o seu eu de verdade para a honra e glória de Deus. Que Deus possa estar abençoando essa terça-feira por mais um dia de estudos, mais um dia por nós estarmos passando a cada dia, buscando novas coisas determinadas para a nossa vida, para a honra e glória de Deus. Amém? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Amém? Que a cada dia estarei postando novos vídeos a cada dia. Aqui também embaixo estarei colocando o site da nossa empresa. Amém? O número do meu celular, para que você que mora aqui em Braslândia, MS, você possa contar com a gente, a empresa Chumaia Construções. Amém? Quando você tiver alguma coisa quebrada, piso, outra coisa que você quer reformar, muro, alguma coisa, vocês podem conversar com a gente. Amém? Então deixarei aqui no link da descrição o site da empresa e meu número de WhatsApp. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês para honra e glória no nome santo de Deus. Amém.